Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Olha, a galera já tá animada Olha aí. o gigante ali. Ô, cadê o Vascão, hein? Fala comigo, Flavinho. Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernanda, Vene, Pedrosa, boa tarde pra todo mundo. Já deu pra perceber onde é que eu tô, né? Tô na Uruguaiana, o Mercadão Popular do Rio de Janeiro, com torcedores dos 4 grandes do Rio de Janeiro. Todo mundo aqui ansioso, agitado para participar ao vivo do SBT Esportes Rio. Todo mundo acompanha diariamente o programa. Vamos bater aquela resenha com o pessoal, falar da rodada do Campeonato Brasileiro, jogos no meio de semana. E só o Flamengo não venceu no meio da semana aqui no Rio, né? Perdeu pro Central Córdoba. Chega aqui começar com os flamenguistas. Pega o Grêmio domingo fora de casa. E acabou a lua de mel com o Felipe Luiz. Tá na bronca com ele, dá pra dar um crédito, se recuperar pra esse jogo lá no Sul? Dá pra ganhar do Grêmio lá? Boa tarde, boa tarde. Então, eu acredito que aconteceu um empecilhozinho que já deve estar sendo resolvido e normal, isso acontece, qualquer clube no país acontece. Primeiro deslize dele? Ah, sim, claro, quem nunca deslizou na vida, né? Então eu acredito que a gente vai dar a volta por cima e no final do ano a gente vai ser coroado com vários títulos. Esse palpite aí, o placar, esse jogo, Flamengo e Grêmio? Fora de casa, hein? Temos que ganhar, o placar não importa, 1-0, 3-0, 4-0, o importante é a vitória. É isso aí, olha só, cheio de botafoguense aqui. Claro que eles têm moral, tá com a faixa, lembrando que o Botafogo é campeão da Libertadores, é campeão brasileiro. O time agora engrenou, porque vem de 2 vitórias, venceu o Juventude, venceu o Carabobo. E aí, dá pra acreditar numa vitória agora fora de casa? Pega o Bragantino, palpite pra vocês, como é que estão vendo esse momento do Botafogo? Ah, claro que dá pra acreditar, né? Bragantino, ninguém tem mais medo de Bragantino, não. E nós somos o atual campeão brasileiro, né? E eu avisei, eu tinha avisado antes, que o Botafogo ia começar agora sério agora e que a brincadeira ia começar sério. Então, é brasileiro e Libertadores já tá aí o exemplo. É tudo nosso. Já temos técnico, já temos reforços e agora é tudo nosso. Dá pra ganhar tudo de novo esse ano e teu palpite pra Botafogo e Bragantino? 3-1. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, minha xará. Saudações botafoguenses. Esse ano é nosso também. É isso. Um beijo pra minha E ninguém xará. discordou? Todo mundo acha que eu... Suco de Rio de Janeiro. A gente é isso aí. A gente tá um vai agulhar o outro, né, Venê? Mas no final a gente se abraçou, pulou e aí tem o tricolor falando, não tem jeito. Vai o Rio de Janeiro, Lucas Pedrosa. Não tem jeito. A gente fala assim mesmo, entendeu? Ô, Lucas Pedrosa, beijo pra você, minha xará aí, ó. Botafoguense. Flavinique, beijo. Bom trabalho aí. Não sei, vai trabalhar ainda ou o Flavinho tá liberado? Libera o Flavinho. Sextou, hein? Libera o Flavinho. Libera que Tava hoje no foi Maracanã. sol. Já ele tá no Leme. Não é? É mesmo, é? É, Ele tem go- isso. é, O tem, Leme é a área beleza. dele. O Leme é a Olha lá área de ele, Flavinho. olha lá ele Viu? fazendo assim, ó. O Leme é a área de Flavinique. Beijo, Flavinho. Vai curtir teu final de semana aí com a tua filha e a tua esposa. Olha aí, ô Venê, chegou sua hora. Chegou. Buscando se recuperar na derrota da Libertadores, o Flamengo volta a campo No quê? Tá escrito ali, que derrota aconteceu? da Libertadores. Aproveita, porque isso é raro. Acontece pouco. O Flamengo volta a campo com força máxima, tá? Pra encarar o Grêmio, esse jogo fora de casa no Brasileirão. Na volta eu quero saber de Venê Casagrande. Será que os planos de Flamengo pra temporada mudaram? Ele vai dizer, Rodô. Após a decepção, chegou a hora de virar a chave para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo encara o Grêmio neste domingo às 5h30 da tarde em Porto Alegre, buscando a segunda vitória na competição. A expectativa é que Felipe Luiz leve a campo a equipe considerada titular, após mexer no time na derrota contra o Central Córdoba. Quem tem a chance de ganhar mais minutos em campo é o atacante Pedro. Ele retornou na última partida e jogou mais de 20 minutos com poucos toques na bola. A ideia da comissão técnica é de ir retornando gradualmente o jogador ao time titular. Nesse início do Brasileirão, o rubro-negro está na 6ª posição, com os mesmos 4 pontos do Inter, que lidera o campeonato. Uma vitória contra o tricolor gaúcho pode retomar a confiança em um momento decisivo da temporada. Venê Casagrande, você já trouxe informação aqui neste programa que o Flamengo tinha o brasileiro como grande prioridade aí para a temporada, né? O grande sonho, o grande objetivo do Flamengo. A gente viu o Felipe Luiz poupando numa Libertadores, dessa vez não deu muito certo, que se tivesse dado certo ninguém ia falar nada também, Pois né?
o famoso resultadista, mas o futebol é assim mesmo. É isso. E eu quero saber, mudou alguma coisa no planejamento do Flamengo por conta desse resultado? Qual é a prioridade? Continua sendo o Campeonato Brasileiro ou Vene Casagrande? Fernandinha, nada mudou. Não vai ser essa derrota. Isso é informação, não é opinião, até porque eu apurei, porque eu tinha essa dúvida mesmo para ver como que seria a postura da diretoria e da comissão técnica em relação a essa derrota, se mudaria o planejamento, se a Libertadores poderia ser o top 1 de prioridade na temporada, e não, nada mudou. Continua sendo o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Óbvio que para o duelo com a LDU, como a gente discutiu aqui ontem, eles vão olhar diferente do que eles iriam olhar anteriormente caso tivesse conquistado a vitória dentro de casa diante do Central Córdoba. O que isso quer dizer? Que alguns jogadores que poderiam ser poupados podem não ser mais poupados para esse jogo tão importante fora de casa pela Libertadores. E quando a gente fala priorizar o Campeonato Brasileiro, não é que está deixando a Libertadores de lado. Claro. É porque está dando um valor maior para o Campeonato Brasileiro agora do que dado nos anos anteriores. Essa escolha já é um... É isso. E o próprio Arrascaeta e o próprio Léo Ortiz, eles deram entrevista depois do jogo contra o Central Córdoba, confirmando isso. Que tanto Felipe Luiz quanto José Boto passaram para o elenco que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas sem deixar a Libertadores de lado. Quando a gente fala isso, priorizar, o torcedor precisa entender que não é que o Flamengo está fazendo pouco caso da Libertadores. Na verdade, o Flamengo está valorizando o Campeonato Brasileiro da maneira que deveria ter valorizado nos anos anteriores e a gente viu que não foi valorizado. A prioridade eu acho que foi... o que aconteceu agora é uma boa amostra. Termômetro, né? É isso. Que gente, entendam, já falamos várias vezes isso aqui. Escolhas terão que ser feitas até dia 21 de dezembro, quando acaba a temporada para o calendário brasileiro. O calendário é desumano. Para o atleta de alta performance, ele não vai conseguir performar o ano inteiro em todos os jogos com essa minutagem alta. Tem que ser feitos ciclos, escolhas para dentro das competições. E vai ter uma hora que elas vão engarrafar e você vai ter que escolher. Eu vou colocar a minha força máxima aqui ou ali. Isso exatamente aconteceu agora. Inclusive, esse ano, essa temporada é literalmente do começo de janeiro ao fim de dezembro. 21 de dezembro. Porque em outros anos a gente via ali começando em fevereiro e acabava no começo de dezembro. Final de janeiro 24, Pois é. 25. Então essa temporada ela vai ser muito exigida, no caso, para os atletas. E ainda tem o fator supermundial, que isso também interfere, não é uma competição, tudo bem, para mim utopia algum brasileiro sonhar com o título dessa competição. Sério, Vene, eu não sei não, sonhar com o título, eu não acredito que um brasileiro irá conquistar. Agora, você não pode ir no Super Mundial e fazer feio, por exemplo, Sim. Passar vergonha. Acho que você tem chance de pensar para passar de fase, você vai ganhando dinheiro. Só que essa temporada não tem jeito, ela vai exigir demais dos atletas. Então o torcedor rubro-negro precisa entender isso. O fato de priorizar o Campeonato Brasileiro não é que está fazendo pouco caso da Libertadores, é que está dando uma valorização daquela forma que não foi dada em anos anteriores ao Campeonato Brasileiro. Muito bem. Há 2 semanas atrás, seu Clebão, BAP fez um podcast com o nosso querido João Guilherme. E dentro dessa especulação aí, Libertadores, brasileiro, o homem falou isso aí, ó. É a prioridade esse ano, com toda certeza. O brasileiro é a prioridade do Flamengo. Esse é um assunto que é discutido dentro do clube de muito tempo, João. Porque você tem mais dinheiro de premiação na Libertadores e na Copa do Brasil do que você tem no brasileiro de premiação. Porque os modelos são diferentes. No Campeonato Brasileiro, você ganha dinheiro com direito de transmissão. Nosso entendimento vale mais o Campeonato Brasileiro. Então, nossa prioridade é brasileiro, Libertadores. Sim. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. É assim mesmo, o telefone do presidente do Flamengo não para de tocar. Então, nós tomamos essa decisão. Nós vamos ter gatilhos. Se você ganha um campeonato ou 2 campeonatos, você ganha mais dinheiro. Se você tem uma classificação pior do que a esperada, você perde dinheiro em alguns, mas você pode recuperar em outros. E eu estou animado com o modelo, porque o modelo está muito alinhado com o que o torcedor deseja. Acabou então a dúvida que a gente ficou quando o Arrasca falou na beira do campo, né? A gente falou ontem isso aqui. Só que o Arrascaeta falou, falaram. E a gente ficou naquela de quem falou. Mas já está claro, então, que é uma ordem que vem desde o presidente. Assim, o Felipe, na coletiva, disse é mentira, que não é para ele uma verdade. Mas às vezes não é uma prioridade do Felipe.
mas pode ser uma prioridade interna do Flamengo e em algum momento vai respaldar ali na questão da gestão do futebol, não tem como. Mas se vem do presidente, depois diretor de futebol, o elenco vai estar subordinado a isso. Estar subordinado a isso, eu não sei se é a palavra correta, porque isso tem que vir, só um cara pode determinar se o Flamengo vai entrar com um time ou com outro em detrimento de uma competição ou outra. Esse rapaz se chama Felipe Luiz. Concordo. Ele falou que ele escolheu os melhores para entrar em campo ontem. Pelo que ele disse na coletiva e pelo que a gente escuta o presidente dizendo agora, existe uma inconformidade de informações. Não é isso? E os jogadores também pareciam insatisfeitos com É isso aí. Por quê? A gente já falou isso aqui. Crescemos no Flamengo, ele chegou com 10, eu cheguei com 12. Ele ficou até 24, eu fiquei até 23. A ideia do Flamengo... 2004. Até 2004? Eu fiquei até 2006, você ficou até 2003. Isso. Independentemente da época, se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, se era no Indurubu, se era na Gávea, a cultura sempre foi a mesma. A gente vai entrar, pode ser contra a seleção do mundo, o Flamengo vai entrar para vencer, para cima dos caras. A torcida, a cultura do clube não admite você preterir qualquer... O jogo de botão no qual o Thiago é craque. Será? Tem que ir para cima sempre, tentar vencer sempre. Então, acho que tem que haver um churrasco, foi um churrasquinho, rapaziada, para os discursos entrarem em conformidade para ver se se reflete essa dentro final do campo. Que o nosso muso, Carlos Alberto, sempre me sacaneia, que minha hérnia, que eu não tenho, que eu tenho uma hérnia com o nome dele, foi isso. A gente empatou nas Laranjeiras de 1-1, gol dele, e aqui o Ibson fez, e o empate era nosso, na Gávea. Só que, meu irmão, pra cima, né, Linha, Alanzinho, Andrezinho, tomamos o gol e perdemos. Mas é cultural, você aprende isso. Não teve um intervalo assim, o Paquetá falando assim, ó, vamos segurar, jogar na retranca. Não tem, pra cima dos caras, é isso. Claro que o tempo mudou. Nós estamos falando de 2001, 2002, nós estamos em 2025. Hoje você tem que ser um pouco mais comedido e estratégico. Mas é cultura, não tem jeito. E quando você externa isso, da forma como foi externado pelo presidente, e o Felipe é perguntado sobre isso, ele tem que dar uma resposta na hora, sob pressão. Chama então. Vamos ouvir o que o Felipe Luiz acabou de dizer. Exatamente. Acabou de dizer, não, falou na coletiva do jogo. Mas vai dizer agora de novo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Libertadores, ela é tão prioridade como o brasileiro. Só que o brasileiro normalmente foi, nos últimos anos, não é que foi deixado de lado, mas se poupou muitas vezes no brasileiro para disputar uma Copa, para disputar uma fase de grupos da Libertadores. Então, nesse ano, uma escolha minha, sou eu que escolho os times que vão entrar em campo. Ninguém interfere absolutamente nada em nenhuma escolha que eu tomo sobre quem vai entrar no campo. E uma escolha minha, pessoal, pensando na fase de grupos da Libertadores que te permite fazer essas trocas. Também pensei no adversário que eu ia enfrentar, pensei na sequência de jogos dos jogadores e pensando também no que vem decorrer da sequência de jogos que vem pela frente. Filipinho já conhecia o Flamengo de dentro do campo, né? O Boto tá conhecendo agora, o BAP já conhecia também. É isso. Uma derrota talvez não faça tanta diferença. Já desencadeou, um tá contradizendo o outro, cada um diz uma coisa. Isso é Flamengo. Isso é tempestade em copo d'água. É isso que isso é. Concordo. Cara, não perdeu o jogo de uma forma, meu Deus, não jogou nada, mentira. O Flamengo chegou 1000 vezes para tentar fazer o gol. Tirou 3 jogadores, porque ontem o Fluminense tirou o time inteiro, o Vasco jogou com todos os reservas no final de semana, o Flamengo não conseguiu vencer. E assim... Cara, o Vasco venceu e foi vaiado. Tá na moda da tempestade em copo d'água. Isso aí é tempestade em copo d'água. Eu acho que faz parte. De boa. Faz parte do jogo. O problema são as informações de pessoas importantes sendo contraditórias. Eu acho que a única parada é só isso, que também não tem nada a ver com o jogo que aconteceu. O jogo foi uma coisa e isso é outra coisa. O mais importante disso tudo é o que o Felipe falou ali. Ele escala o time. Ninguém tá escalando o time, ninguém tá botando o dedo lá na escalação do Felipe. Ninguém tá falando, nossa, hoje você vai poupar porque amanhã você vai ter que... Não, ninguém fez isso. Até porque uma coisa é um treinador normal. Falar, os caras estão se metendo. Se o Felipe Luiz hoje, com o tamanho que ele tá com a imprensa e a moral, fala que estão se metendo no trabalho dele, querem escapar, por isso que ele vai sair, irmão, já frita essa diretoria pro resto da gestão. Sim. Olha que legal que eu recebi aqui. Os vereadores do Rio de Janeiro homenagearam Paulo Henrique Ganso como cidadão honorário do Rio de Janeiro por contribuição ao esporte. Muito maneiro. E eu tô vendo aqui. Muito bem. Flavini, conta pra mim. Pedro pode ser titular em jogo do Flamengo e Grêmio, a depender de próximos treinos. O elenco do Flamengo se reapresenta na tarde desta sexta-feira.
quando inicia a preparação para o jogo contra o Grêmio no domingo. Pensando na terceira rodada do Brasileirão, o técnico Filipe Luiz pode optar por começar com Pedro entre os titulares, conforme informações do jornal O Globo. Em resumo, Pedro voltou a atuar pelo Flamengo na derrota por 2-1 para o Central Córdoba na quarta-feira pela Libertadores. Na ocasião, Filipe Luiz deixou o camisa 9 no banco de reservas, visto que o jogador ficou 7 meses se recuperando de lesão. Com isso, no retorno aos gramados, Pedro atuou por apenas 15 minutos. Contudo, a partir de agora, o dia a dia que vai ditar a forma com que o camisa 9 vai ser usado. Caso demonstre boa evolução e condições físicas, o centroavante pode ser titular na partida contra o Grêmio, porém com um controle de minutagem específico para o jogador. Com isso, Filipe Luiz pode escalar Pedro como titular e substituí-lo no decorrer do primeiro tempo ou até mesmo no intervalo. Tudo vai depender de como o camisa 9 vai se sentir nos treinos de sexta-feira e sábado. Em suma, Pedro entrou em campo aos 27 minutos do segundo tempo do jogo do Flamengo contra o Central Córdoba, no lugar de Alex Sandro. Na ocasião, o rubro-negro já perdia o duelo por 2-1 e o técnico Filipe Luiz optou por uma substituição mais ofensiva com Bruno Henrique e o centroavante juntos no ataque. Agora Pedro vive a expectativa de estrear no Brasileirão 2025. Isso porque, no domingo, dia 13, o Flamengo enfrenta o Grêmio pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes medem forças a partir das 17h30 em Porto Alegre.